Oi, pessoal. Então, tô um tempinho sem vir aqui no canal, porque, nossa, a gente trabalha muito, né? Todos vocês trabalham muito. Mas eu queria compartilhar um jogo. Eu sempre coloco nessa caixa pequenininha aqui, ó. Então, esse jogo aqui é muito simples. Dá pra fazer com materiais bem alternativos. Esse aqui é outro jogo que eu carrego. Todos os meus jogos são muito grandes, porque eu acredito que chama mais a atenção do aluno. Então, esse aqui que tá na sacola é um jogo da memória de chão. Meu amigo me ensinou a fazer um de parede, mas deu muito trabalho, eu fiz meu de chão, que eu joguei com a minha amiga de história, com os alunos aqui do colégio estadual que eu leciono, ensino médio. Mas dá pra fazer, aliás, com qualquer público, né? Não só com o ensino médio. Eu vou mostrar pra vocês o boliche, porque em 2017, então olha só, essa garrafa tá fora do meio ambiente desde 2017, ela não tá jogada nos rios, não tá aí produzindo microplásticos, né, que faz mal para nossa saúde. Esses microplásticos são micropartículas de plásticos que estão presentes no oxigênio que a gente respira e aí traz problemas de saúde, enfim. Isso aqui foi feito em 2017, os 400 anos de São Pedro da Aldeia. Eu queria fazer atividades que tivessem a ver com a temática do aniversário de São Pedro da Aldeia. Aí tem uma praça chamada Praça do Canhão, aí eu fiz esse boliche que eu chamei o Canhão dos Números Inteiros. Como tinha que pegar a bola e jogar. Então é o seguinte, eu peguei cada garrafinha dessa pipete e pintei com tinta acrílica. Eu pintei por dentro, eu botei tinta acrílica, sacudi. Então não tem problema, o aluno pode ir. Botei por dentro e por fora, tá? E aí vim com o númerozinho e coloquei. E aí eu fiz com garrafa e com latas. Imprimi os números e coloquei. Foram vários números. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui dentro, tá? Mas antes, ó, é bem simples, latas. Essa lata tá fora do meio ambiente há 5 anos. Há 5 anos que eu tenho esse jogo. Ele é uma guarda compartilhada com a minha amiga, que faz a Olimpíada comigo sempre. Mas aqui foi eu que, assim, eu fiz aqui na varanda, né? Há algum tempo, né? 5 anos. E no mês da matemática, fui convidada para uma escola de anos iniciais, né? Do 1º ao 5º ano. E aí eu levei os meus jogos todos, que são enormes. Dentre eles eu levei o boliche. A única coisa que eu fiz foi botar positivo, não trabalhei com números inteiros. Por quê? Porque se eu trabalho com números inteiros lá na hora, os números negativos, no caso, eles não saberiam se eles só tivessem derrubado números negativos. Eles não sabem que soma e repete sinal, nada disso. E aí, enfim. E a bola, Gélia? A bola, nesse mesmo ano, antes da Olimpíada de Matemática que eu fiz, eu vi que eles não estavam jogando bola. E aí, dentro de sala, primeiro eu sou meio assim, né, disciplinadora, aí eu falei, me dá essa bola. Eles, meu Deus, eles pegaram a bola. Eu falei, como é que vocês fizeram essa bola? Essa bola é a bola que eu peguei 2 alunos. Aí eles, quer dizer, me cederam, né? Eles tinham pego um monte de folha de caderno, claro que eu vou pedir sempre usada, né? Foram amassando e passando a fita adesiva. Ela é bem pesada. Então eu tenho 2 dessas, uma mais levinha e outra mais pesada. Então o aluno ele vai jogar uma única vez. As garrafas e latas que ele derrubar, ele tem que falar o resultado final. Então eu vou mostrar aqui pra você. Ó, tem várias garrafas. Então, por exemplo, ele veio aqui e derrubou menos 65 e mais 55. Se ele falar pra mim que é menos 10, ele acerta, ele faz ponto. Se ele errar, ele não faz ponto. Então tem várias garrafas aqui. As latas, eu arrumo empilhadas. Ó, tá vendo? Esse aqui foi ainda lá que eu fui na escola de anos iniciais, mas o verdadeiro tá embaixo. Ó. Eu arrumo aqui na caixinha que fica mais organizada. Depois eu vou deixar com a minha amiga Maria Clara. Ó, aqui, ó, eu tampei o negativo para os alunos, mas para o 6º ao 9º eu faço desse jeito, tá? É um jogo simples, né? A única coisa que vocês vão usar é lata, né? Essa lata aqui grande, bota a lata pequena, aí a gente arruma tudo. Vou arrumar aqui para vocês verem como é. Bom, eu não vou colocar todas as garrafas, todas as latas, porque tipo assim, a Linda tá com o joelho muito ruim. Bom, tem um monte ali na minha caixa ainda, na minha caixa que tá aqui separada, eu tô na minha varanda, mas tem essa caixinha tá cheia. E aí eu vou jogar. O que eu derrubar eu tenho que fazer conta, tá? Então, ó, vou lá e olho quais as garrafas que eu derrubei. Então,
foi derrubado. Mais 50, trilha sonora aqui da minha cachorra, Dona Sky, com mais 55, com menos 40. Então, eu vou perguntar para o aluno qual o resultado. Se ele disser para mim que o resultado é 65, ok, ele fez ponto. Se não, ele não faz ponto. E aí, vou falar para vocês também como é que eu fiz na Olimpíada. Então, aí como que eu fiz na Olimpíada de Matemática? Porque nessa escola eu fiz com 150 alunos de manhã, né, eu e minha amiga Maria Clara, e 150 à tarde. Aí eu botei os alunos em fila, foram 5 equipes. Então, por exemplo, de manhã que foram 150, então ficaram 30 alunos em fila, foram 5 filas de 30 alunos, e eles ficam, tá? E aí a gente fazia da seguinte maneira, jogava o primeiro da fila, aí ia lá na frente e falava o resultado. Aí depois na outra fila era o outro, depois voltava para a primeira fila. Então, a primeira equipe azul jogou, ok, fez ponto ou não, marcou lá. Depois a equipe amarela, acertou, marcou lá a pontuação. Equipe, depois volta para a equipe azul. Assim que eu fiz com eles, deu muito certo. Só que essa atividade dá para vocês, por exemplo, trabalharem adição de inteiros, multiplicação, divisão. E é um material que, se vocês tiverem, tipo, igual eu guardo na varanda, ou então deixo com a minha amiga Maria Clara, que é bem mais organizada. Então, eu tenho vários jogos meus que eu deixo aqui na varanda. Todas as vezes que alguma escola me convida, que normalmente me convidam para ir nas escolas, para fazer uma atividade dinâmica, uma mini Olimpíada, uma coisa assim, eu sempre tenho esses jogos grandes que eu levo e os alunos gostam. Às vezes eu preciso adaptar, né? Como falei para vocês, de 1º ao 5º ano eu adapto, eu só boto números positivos. Você pode fazer multiplicação, você pode fazer com adição, com divisão, só que cuidado, porque aí você pode fazer, por exemplo, as latas serem os divisores e as garrafas serem os dividendos, porque você sabe que seus divisores, você pode perguntar, é possível, não é possível, vai ter resto, não vai ter resto. Seus divisores têm que ser menores do que os dividendos, né? E no caso dessas garrafas, assim, com os inteiros, vocês podem trabalhar, tanto para reforçar esse conteúdo, que eles chegam no ensino médio sem, né, muitas vezes com essa dificuldade, ou para, depois que você aplica o conteúdo, você fixa esse conteúdo através desse jogo, tá bom? Eu tenho outros jogos aqui, depois que eu tiver um tempinho, eu vou mostrar para vocês também, que são bem legais, que eu ainda não apresentei aqui no canal, tá bom? Então, beijo, vou tentar ficar menos sumida aqui, tá? E depois vocês digam aqui se vocês gostaram, se vocês aplicaram, se não aplicaram, tá? Beijo grande.